Imagine um país onde nasce um bebê a cada 6 segundos, onde 230 milhões de pessoas vivem em um território 3 vezes maior que a Alemanha. Em 2050 terá mais habitantes que os Estados Unidos. A Nigéria se tornará o terceiro país mais populoso do planeta, depois da Índia e da China. Possui a economia mais rica de toda a África, com uma renda anual de $500 bilhão, mas 70% da população sobrevive com menos de $2 por dia. Um país que produz 2 milhões de barris de petróleo diariamente, produz mais filmes que Hollywood e realiza mais transações com criptomoedas do que o resto da África junto. Em 1958, geólogos descobriram vastas reservas de petróleo no subsolo, e todos pensaram que a Nigéria logo se tornaria rica como os países árabes. Ao longo dos últimos 60 anos, $600 bilhões em petróleo foram extraídos do solo, mas o povo comum não viu um centavo sequer. Tudo foi roubado por políticos e generais. Em vez de prosperidade, o petróleo trouxe guerras sangrentas pelos campos, subornos a cada esquina e uma economia que entra em colapso quando os preços do petróleo caem apenas 10%. Quando um barril de petróleo fica mais barato, a fome assola o país, hospitais e escolas fecham e os preços dos alimentos disparam, deixando as pessoas sem condições sequer de comprar arroz para o jantar. Num delta de rio que abriga 30 milhões de pessoas, ocorreram 7.000 derramamentos de petróleo em 50 anos. Um novo desastre ambiental acontece a cada 3 dias. A lama negra inundou uma área do tamanho da Bélgica, contaminou os rios de onde as pessoas costumavam obter água potável, e matou todos os peixes que alimentaram aldeias inteiras durante séculos. Bebês nascem com deformidades e doenças pulmonares. Adultos morrem aos 40 anos de câncer e envenenamento, e a água potável precisa ser transportada por centenas de quilômetros. As empresas petrolíferas prometeram limpar a sujeira há 20 anos, mas não fizeram nada porque pagam subornos a funcionários e ninguém as obriga a limpar. Em 2009, um grupo de fanáticos criou um exército do terror e declarou que qualquer educação ocidental era um pecado contra Deus que deveria ser lavado com sangue. Ao longo de 15 anos, essas pessoas mataram 350.000 pessoas, incendiaram milhares de escolas e aldeias, reduzindo-as a cinzas, e forçaram 5 milhões a se refugiarem em campos de refugiados. Seu crime mais brutal ocorreu em 2014, quando invadiram uma escola à noite e sequestraram 276 meninas diretamente de suas salas de aula. Metade delas nunca foi encontrada. Algumas morreram em cativeiro vítimas de doenças e tortura, enquanto outras deram à luz filhos concebidos por terroristas e vivem na selva sem escapatória. O exército é impotente porque os militantes se escondem em vastas florestas com tanques e lançadores de granadas, e os soldados não têm nem o equipamento nem a vontade de arriscar suas vidas por salários miseráveis. O sequestro se tornou um negócio lucrativo, rendendo centenas de milhões de dólares aos gangsters. Todos os dias, 50 pessoas desaparecem e suas famílias recebem pedidos de resgate. Só no ano passado, 5.000 crianças e estudantes foram sequestrados, porque os pais estavam dispostos a vender suas casas e carros para trazer seus filhos de volta vivos. Os resgates começam em $5.000 por pessoa. Aqueles cujas famílias não podem pagar são vendidos como escravos em fazendas ou assassinados diante das câmeras para intimidação. A polícia vaza planos de resgate para os gangsters em troca de dinheiro, então os ricos contratam seguranças particulares armados com metralhadoras para acompanhar as crianças em todos os lugares, até mesmo na escola. Em 1967, a região sudeste do país declarou-se uma república independente, Biafra, e uma guerra de aniquilação teve início. O exército governamental cercou Biafra com um cerco implacável, bloqueando estradas, portos e aeroportos, impedindo a entrada de pão, medicamentos e armas. 2 milhões de pessoas morreram de fome durante os 3 anos de bloqueio, a maioria crianças. Fotografias de bebês emaciados com barrigas inchadas chocaram o mundo. Biafra se rendeu em 1970, mas até hoje, os habitantes daquela região se lembram do bloqueio e acreditam que foram alvos de extermínio enquanto nação. O país é dividido por uma fronteira invisível. Muçulmanos vivem no norte, cristãos no sul, e massacres sangrentos irrompem entre eles todos os anos.
Milhares morrem em confrontos por terra, água e poder. Igrejas e mesquitas são incendiadas e aldeias inteiras são dizimadas, mas os perpetradores nunca são encontrados ou punidos. Nos estados do norte, tribunais da Sharia executam pessoas por insultarem a religião, enquanto no sul padres acusam crianças pequenas de bruxaria e realizam exorcismos. Milhares de crianças foram expulsas de casa pelos pais depois que um pastor as acusou de possessão demoníaca. Muitas foram espancadas, submetidas à fome ou torturadas com fogo. A polícia teme interferir em conflitos religiosos por receio de desencadear novos massacres, e políticos incitam deliberadamente o ódio entre os fiéis para obter votos nas eleições. 400 bilhões de dólares desapareceram do fundo petrolífero nos últimos 30 anos, o equivalente a 10 orçamentos nacionais anuais evaporando. O ditador Sani Abacha desviou 5 bilhões durante seus 5 anos no poder, e os escondeu em contas bancárias suíças. Parte desse dinheiro ainda está sendo procurada em todo o mundo. Subornos são aceitos para absolutamente tudo: para matricular uma criança na escola, para ser internado em um hospital, para obter uma carteira de motorista, até mesmo para que um policial o deixe sair da rua. A Nigéria figura constantemente entre os 20 países mais corruptos do planeta, e a situação só piora, com o roubo se tornando a norma em todos os níveis. 24 milhões de pessoas vivem em Lagos, uma cidade sem saneamento básico, onde a energia elétrica cai 10 vezes por dia, e montanhas de lixo ficam sem coleta. Bem no centro da cidade fica a favela de Makoko. 100 mil pessoas em barracos sobre palafitas de madeira em uma lagoa que se tornou um lixão e um esgoto a céu aberto. As crianças não vão à escola porque não há escolas ali. Elas pescam o dia todo na água envenenada e vendem o peixe no mercado por alguns centavos para que suas famílias possam comprar arroz. A poucos quilômetros da favela, erguem-se os arranha-céus reluzentes, os clubes náuticos e as mansões de bilionários do petróleo que vivem atrás de altos muros completamente isolados da pobreza. Os moradores de Lagos passam 6 horas por dia presos em engarrafamentos porque as estradas são precárias e os ônibus e metrôs são praticamente inexistentes. 525 línguas diferentes são faladas no país. Uma das maiores diversidades linguísticas do planeta, maior do que em qualquer outro lugar da África. As 3 principais línguas são o Iorubá, o Igbo e o Hausa, faladas por 100 milhões de pessoas. Mas também existem línguas faladas por apenas alguns milhares de anciãos em aldeias remotas. O inglês, um resquício da colonização britânica, tornou-se a única forma de comunicação entre as diferentes tribos. Sem ele, a comunicação é impossível. Essa diversidade cria um belo mosaico de culturas e tradições, mas também alimenta conflitos, à medida que cada grupo busca poder e controle sobre os recursos. Cartas de príncipes nigerianos pedindo ajuda para desviar milhões de dólares são conhecidas mundialmente. O esquema foi arquitetado por golpistas locais da internet. Eles se autodenominam Yahuza Boys, dirigem Lamborghinis e Porsches, moram em mansões e postam fotos com maços de dinheiro nas redes sociais, como verdadeiras estrelas do showbiz. Os melhores ganham milhões por ano aplicando golpes em idosos solitários na América e na Europa, por meio de sites de namoro falsos e projetos de investimento fraudulentos. Às vezes, a polícia prende os mais descarados, mas a maioria paga propina, e os jovens os consideram heróis porque não há maneiras legais de enriquecer aqui. 2.000 filmes são produzidos na Nigéria todos os anos, o segundo maior número do mundo, atrás apenas da Índia. Hollywood produz 5 vezes menos. A indústria cinematográfica fatura mais de 6 bilhões de dólares, gera milhões de empregos e é assistida em toda a África, Caribe e até mesmo na Europa. Um filme, em média, é filmado em 2 semanas com um orçamento de 25 mil dólares, usando câmeras e celulares baratos, e mesmo assim, milhões de pessoas assistem a eles. Músicos nigerianos criaram o gênero Afrobeat, que é ouvido do Quênia a Gana. Artistas se apresentam nos principais festivais internacionais e lotam estádios. A cultura se tornou a única área em que a Nigéria realmente domina, provando ao mundo que os africanos criam conteúdo capaz de competir com a cultura ocidental. O nigeriano médio tem 18 anos, seja rapaz ou rapariga. Metade da população tem menos de 20 anos, mas não tem emprego nem perspectivas de futuro.
42% dos jovens estão desempregados. Os licenciados universitários passam anos à procura de trabalho, mesmo que seja como faxineiros ou vigias de obras. Todos os meses, 1,5 milhão de jovens nigerianos procuram emprego, mas apenas surgem 300 mil vagas. O resto fica nas ruas, sem dinheiro e sem perspectivas. Em desespero, alguns juntam-se a gangues e terroristas, enquanto outros migram ilegalmente para a Europa, através do deserto do Saara e do mar, onde milhares se afogam todos os anos na esperança de uma vida melhor. A Nigéria ultrapassou toda a África em transações com criptomoedas, com 56 bilhões de dólares em transações anuais, mais do que qualquer outro país do continente. Jovens estão comprando Bitcoin e Ethereum para proteger seu dinheiro da inflação, evitar bancos corruptos e enviar dinheiro para familiares no exterior sem taxas exorbitantes. Dezenas de startups de tecnologia, que receberam bilhões em investimentos e criaram aplicativos para transferência de dinheiro, entrega de comida e educação online, operam em Lagos. Programadores nigerianos trabalham remotamente para empresas ocidentais e recebem salários em dólares, tornando esta a única chance real para indivíduos talentosos escaparem da pobreza. Todos os anos, 350 mil hectares de floresta desaparecem. Uma área equivalente a um país europeu de porte médio foi devastada em 10 anos. O Lago Chad, que durante séculos sustentou 40 milhões de pessoas em 4 países, secou 95% em 60 anos devido às mudanças climáticas. Agora, agricultores e pastores lutam entre si pelos últimos vestígios de água e, todos os anos, milhares de pessoas e aldeias inteiras perecem nesses conflitos. Os políticos negligenciam o clima e o meio ambiente porque estão ocupados demais dividindo a riqueza do petróleo, enquanto vastas extensões de terra se tornam permanentemente inabitáveis. Em 2050, haverá 400 milhões de pessoas aqui, mais do que toda a população atual da União Europeia junta. Se os problemas de corrupção, educação e emprego não forem resolvidos, esses 400 milhões de jovens sem futuro desencadearão uma onda de migração e conflitos em todo o planeta. Mas, se a Nigéria aproveitar o enorme potencial de sua juventude, sua influência cultural e seus recursos naturais, poderá se tornar uma força motriz para o desenvolvimento de toda a África. O futuro de todo o continente depende das escolhas que este país fizer, porque 1 em cada 5 africanos vive aqui, e seu voto será decisivo. Se você achou isso interessante, inscreva-se para não perder novos episódios. Mantemos tudo curto e direto ao ponto.